Senão depois, né, como é que eu vou provar que estava eu aqui trabalhando nesse horário? Então, gente, nós vamos começar falando da asparaginase. Na semana passada, eu comentei com vocês que a asparaginase, ela é uma enzima, né, um biofármaco enzimático serve para leucemia, serve para fazer a químio, né, da leucemia. Essa asparaginase é o medicamento mais utilizado em leucemia, principalmente quando é criança. Então, quando a pessoa vai fazer a quimioterapia, via de regra, é utilizada essa asparaginase. Ela é uma das drogas de primeira escolha e ela tem a taxa de cura que ultrapassa 80%, né? E aí eu vou mostrar para vocês como é que essa enzima ela é obtida para servir de medicamento, para se transformar em um biofármaco. Sara, então, olha só. Sara, Oi. Desculpa. Oi. Não estou te ouvindo. Oi, tá dando tipo a microfonia. Tá dando uma interferência aí no microfone. Deve estar alguma coisa. A interferência é porque está todo mundo, provavelmente, com o microfone aberto. Não, não. Tudo fechado. Aqui em casa não tem nada perto de mim. Vou baixar um pouco o volume para ver se é isso. Tá. Talvez eu estou falando muito alto e tá atrapalhando. Melhorou? Agora melhorou. Estava muito alto o volume, por isso. Então, gente, a asparaginase, ela é uma enzima, ela é uma proteína. E ela acaba que ela tem um potencial para combater a leucemia, porque ela interrompe um ciclo de produção da célula cancerígena, no caso da leucemia. Então, o que acontece? Uma célula cancerígena, ela vai passar, vão acontecer vários processos ali metabólicos e químicos para que haja a produção da célula cancerígena. Via de regra, é uma divisão celular, né, para ser uma célula cancerígena, ela vem a partir de uma divisão celular desordenada. E essas divisões celulares, elas são, como que eu posso dizer? Elas passam pela síntese de proteínas. Então, lembra que a gente viu lá na parte normal, né, falando de como funciona o DNA, o RNA e a síntese de proteínas? Assim, ao mesmo tempo que as proteínas vão sendo sintetizadas, a gente vai ter na replicação das células. E na célula cancerígena, isso vai acontecer de uma forma desordenada. Por isso, a célula se torna cancerígena. Aqui está mostrando uma imagenzinha de um câncer, né, mostrando que aconteceu uma divisão celular. Está vendo aqui o desenhozinho do DNA? Demonstrando que nessa divisão celular aconteceu alguma coisa de errado que desordenou isso. Então acaba provocando uma célula diferenciada, uma célula muito grande, né? E aí por isso que é um tumor. Pessoal, um minutinho só.
Então, dando sequência, a gente vai ter, então, um crescimento desordenado. Quando a gente está falando de uma célula cancerígena na leucemia, isso vai acontecer, então, mediado essa produção, essa síntese proteica desordenada, ela vai acontecer através da mediação de 2 aminoácidos. Um se chama asparagina e o outro se chama glutamina. Então, veja bem, a glutamina e a asparagina, no caso da leucemia, são 2 aminoácidos que estimulam essa síntese proteica desordenada. Então, é necessário que esses 2 aminoácidos eles sejam parados. Quando eles são parados, interrompe-se, então, esse ciclo de divisão celular desordenada, nessa síntese proteica desordenada, que produz o estado de leucemia. Então, o que acontece? É produzida uma enzima chamada asparaginase para bloquear a ação da asparagina e da glutamina. Por que o nome é asparaginase? Porque nesse processo, essa enzima, esse aminoácido asparagina, ele tem uma atuação muito maior nessa divisão desordenada do que a glutamina. Entenderam? Então, aí o nome do medicamento é asparagina, para associar que ele vai interromper o que a asparaginase está fazendo. Mas ele não interrompe só a asparaginase, ele interrompe a asparaginase e também a glutamina, que estão fazendo, então, essa divisão celular desordenada. Então, você tem aqui, ó, nesse desenho, uma célula normal, e ela vai passar por um processo de carcinogênese e vai se transformar numa célula cancerosa. O que é, então, no caso da leucemia, essa carcinogênese? Essa célula normal vai passar por um processo de síntese proteica e divisão celular desordenada, mediada por 2 aminoácidos, a asparagina e a glutamina. Então, aí vem a asparaginase e bloqueia esse processo de carcinogênese aqui. Então, pronto. É uma enzima, né? Já vimos. Aqui está mostrando também, né, o que acontece. Então, você tem a asparagina se transformando no aspartato, né, e também ou agindo diretamente, né, para fazer a célula tumoral, ou a asparagina passa para o aspartato. Quando você usa a asparaginase, você bloqueia essa ação aqui. Nesse desenho também está mostrando isso. Está mostrando a síntese de proteínas, o RNA, o DNA, e aí a formação de enzimas e formação celular. Então, quando utiliza-se a asparaginase, ela vai bloquear aqui em cima a síntese de proteínas. Então, não vai haver uma produção desordenada. Isso é só para vocês entenderem o que a asparaginase faz e por que ela é tão eficiente. Nas outras células cancerígenas, dos outros tipos de câncer, não se descobriu ainda quem é o precursor disso. No caso da leucemia, já se sabe quem é o precursor, em muitos casos, tá? Não são em todos. E aí, por isso que se tem esse medicamento. E aí, como é que se produz essa enzima chamada asparaginase? Que vai bloquear, então, a asparagina. Ela é produzida a partir de bactérias do solo. Então, existem alguns tipos de bactérias que elas vão dar origem a essa enzima. Eu vou mostrar para vocês agora, nos próximos slides, como que essa produção é feita através dessa bactéria. Essa bactéria é da espécie Actinobacterias, tá? Ela tem uma semelhança, né? Esse desenho aqui de cima está mostrando as actinobactérias. Elas ficam todas emaranhadas e no microscópio elas têm uma aparência de uma aranha, mais ou menos, tá vendo? Assim, de um trem embolado cheio de perninha. Então, isso é uma bactéria. Essa bactéria, ela vive no solo, normalmente, no solo, na terra mesmo. E aí, então, é necessário pegar essa bactéria e que ela passe por todo um processo de purificação para que aí sim ela possa ser utilizada na produção de enzima, na produção de medicamento. Todo o trabalho, ele consiste exatamente
nessa purificação dessa bactéria para que ela faça essa produção desse medicamento. E aí, gente, pense bem. Se você sabe qual é a bactéria, se você sabe quais são as condições que ela precisa para o crescimento delas, né? E quanto mais purificadas elas são, melhores são os seus produtos enzimáticos. Então, fica muito mais simples de você fazer o cultivo de uma bactéria bem selecionada. Então, basicamente é isso. A bactéria ela vai ser selecionada, ela vai ser purificada, e essa bactéria vai ser replicada a fim de produzir essa enzima. Vamos ver, então, passo a passo, como é que vai acontecer. Primeiro, peraí, deixa eu voltar aqui. Eita, como é que volta esse trem? Voltou. Primeiro, o que vai acontecer? Vai ser necessário retirar as impurezas físicas. Então, pensa bem, você está lá pegando uma parte do solo. Esse solo, ele vai vir com terra, com folha, com pedra, com minhoca, com um monte de sujeira. Então, você está pegando essa amostra de solo. A primeira parte da produção... Professor. Oi? Pode falar, estou ouvindo. Gente, posso continuar? Tá ouvindo, professor? Gente? Alô? Eu acho, Sara, que eles estão com problema no áudio aí. É de hoje, está querendo falar. Não estou ouvindo nada. Deixa eu ver ele se falou dá pra baixinho. Deixa eu ver se dá para ver pela mensagem. Ah, tá. Diógenes está perguntando. Qualquer tipo de solo? É isso que ele quer saber. Uhum. Tecnicamente, sim. Qualquer tipo de solo, tá? Que vai ser retirada essa actinobactéria. É bactéria, né? Bactéria é um bicho, como diz, é um bicho bobo. Tá em tudo quanto é lugar. Basicamente, sim. Tá? Então, ela é retirada do solo. E aí, o que acontece? Quando existe uma indústria produtora desse tipo de medicamento, desse tipo de biofármaco, obviamente, eles vão pesquisar, né, as condições ideais de solo para ter uma bactéria melhor, né, geneticamente falando, né? Então, é óbvio que você tem... A quitinobactéria é um tipo de bactéria que tem tudo quanto é lugar, sabe? E de várias formas diferentes. A gente vai ver daqui a pouco, tem um slide que vai mostrar isso. Qualquer tipo de solo tem. Mas quando uma indústria ela vai trabalhar com isso em nível de produzir medicamento, produzir principalmente um biofármaco, ela vai ter que trabalhar para que isso tenha as condições ideais, né? Para que essa bactéria ela seja o mais potente geneticamente possível falando. A Alessandra está falando que não pode falar porque está sem microfone. Pergunta por aqui, Alessandra. Pode perguntar por aqui. Pela mensagem. Pela mensagem eu consigo ler também. Eu sou meio sonsa para ver que tem, mas dá para ver aqui. Então, gente, a primeira parte vai funcionar assim. Vai pegar a amostra do solo, vai retirar as contaminações físicas e, em seguida, vai ser vai ser colocado para secagem esse solo numa temperatura de 80 graus por até 2 dias. Isso para matar alguns outros tipos de bactéria, para matar alguns outros tipos de micro-organismos. Essa temperatura de 80 graus não mata a actinobactéria, mas vai matar um monte de outros micro-organismos. Então, o primeiro passo, limpar as impurezas, que a gente fala de fazer uma remoção física, né? Então, pensa lá no solo. Folha, raiz, minhoca e tudo mais. Que você vê, que é visível. Aí depois vai ser submetida a essa secagem a 80 graus para matar outros micro-organismos. Lembrando que essa bactéria não morre a 80 graus. Em seguida, olha, como no solo são encontrados diversos outros micro-organismos,
Os de interesse para a produção da enzima são separados por determinada característica. Nesse caso, por quimiotaxia, que significa a atração de células em direção a um estímulo químico. Por exemplo, a presença de xilose. Então, veja bem, depois que são retiradas as impurezas, né, físicas, e depois que são retirados os micro-organismos por secagem, alguns micro-organismos, ainda vai ter outros tipos de micro-organismos, não vai morrer todo mundo na secagem. Então, vai estar lá a actinobactéria e vão estar lá outros micro-organismos. Como que vai separar isso? Através de um processo chamado quimiotaxia. É como se fosse ser feito um ataque químico na amostra. Só que esse ataque químico na amostra, ele é feito com o objetivo de atrair o que se pretende. Então, nesse caso da actinobactéria, a xilose é uma substância química que favorece a adesão da actinobactéria. Então, atrai. Quando é colocada na amostra a xilose, as actinobactérias vão correndo lá para perto daquela substância. Então, é um outro método de separação. Vai observando que ela vai passando por diversas fases. Se eu não me engano, são 9 fases. Até você chegar na parte pura mesmo, que tem a actinobactéria pura mesmo, tá? Então, primeiro físico, depois secou a 80 graus, depois fez um estímulo químico com a xilose, por exemplo. Existem outras substâncias químicas que podem fazer esse processo de atração. Inclusive, tem até o processo de atração química contrária. Então, ao invés de você pegar uma substância que vai estimular quimicamente para atrair a actinobactéria, você pode colocar uma substância química que mata outros tipos de micro-organismos e não mata a actinobactéria. E aí, em seguida, aí aqui está mostrando. Aqui está mostrando o que a actinobactéria pode produzir. Esse slide, eu acho que ele está meio que na ordem errada. Depois eu vou voltar nele. As actinobactérias, elas não vão produzir somente a asparaginase. A asparaginase é um dos produtos que vem da actinobactéria. Essa actinobactéria, ela é um tipo de bactéria que produz muita coisa. Por isso que eu falei, tem tudo enquanto é solo. Ela é uma bactéria fácil de ser encontrada, né? Olha só o tanto de antibiótico que essa actinobactéria é capaz de produzir. Porque dentro dela você tem diversas espécies, né? Para poder produzir outras coisas. Acho que esse slide está antes da hora aí. Está fora da ordem, quer dizer. Então, vamos seguindo passo a passo. Retirei as impurezas físicas, fiz uma secagem a 80 graus, fiz uma quimiotaxia para fazer aquela atração pela actinobactéria. E aí, então, o que ficou de interesse, por que aqui está falando assim, ó? As células de interesse separadas são submetidas a um meio de cultura. O nosso interesse vai ser a actinobactéria. Então, dependendo da substância que foi usada lá na quimiotaxia, você vai separar a actinobactéria e, dependendo, você vai separar as outras, né? A impureza. Então, gente, imagine uma coisa. Faz de conta que você vai usar a xilose. Vocês estão me vendo na câmera para eu poder dar o exemplo? Não? Eu não estou vendo, não. Então, olha só. Imagina aí um copo, um becker, né, com a amostra lá dentro, que tem a amostra de solo, junto com a actinobactéria e com outras bactérias. Imagina isso num becker. Quando você joga a solução para fazer esse processo de quimiotaxia, é uma solução que é jogada. Então, aquela amostra de solo, ela vai ser dissolvida numa solução. E aí, o que você quer, dependendo do que você usar, ou vai ficar sobrenadante, ou vai precipitar. Entende? Então, se você tem uma amostra de solo com um monte de bactéria, jogou a xilose, aí você vai conseguir precipitar a actinobactéria. E tudo que for sobrenadante, você vai jogar fora e ficar só com o que ficou lá no fundo. Dependendo do outro tipo de substância que for utilizado, pode acontecer de as outras bactérias irem para o fundo, precipitarem. E a actinobactéria ficar como sobrenadante.
Então, é bem isso que a quimiotaxia vai fazer. No caso da xilose, a actinobactéria ela vai vir para o fundo. Então, você joga o resto fora e pega o que está no fundo lá precipitado, ok? Aí, então, depois que você pegou isso que está precipitado, você vai levar isso para o meio de cultura. Olha a imagem aí do meio de cultura. Vocês já devem ter feito alguma coisa de meio de cultura com algum professor, né? Provavelmente. Vocês se lembram? Eu nunca fiz. Nunca fizeram, não? Nunca viram, não, esse meio de cultura? Não. Esse meio de cultura é assim. Anésia, eu acho. Foi com anésia isso. Esse tipo de coisa, normalmente, é anésia mesmo. Espera aí só um pouquinho, mais uma vezinha. Tem mais um aluno aqui pedindo prova. Gente, o que é um meio de cultura? Olha só, nessa imagem aí, dá para vocês terem uma noção do que é. Essa parte que aqui vocês estão vendo meio laranja, meio verde, é o que a gente chama de um gel. Esse gel, ele pode ser um gel agar, que é um gel tipo uma gelatina bem dura, e ele pode ser de outros componentes também. Por que a gente chama isso daqui de meio de cultura? Porque aqui vai ter uma espécie de um alimento para a bactéria. Então, é onde a bactéria vai crescer. O que a gente costuma fazer em aula prática? O que a Anésia costuma fazer em aula prática? Você pega um meio de cultura desse, ele fica tampado. Essa plaquinha de Petri, ela fica tampada, tipo um estojinho. Então, aquele meio ali é um meio chamado de meio estéril. Então, o meio está esterilizado. Quando você abre, normalmente a gente abre ela perto do fogo, perto de alguma chama, para não contaminar, porque ela é totalmente estéril, isso é autoclavado, entendeu? Então, esse meio de cultura, ele vai favorecer o crescimento de alguns micro-organismos. Então, nas aulas práticas, o que a gente faz? A gente abre essa placa de PET, passa o dedo nela e tampa, e espera ali uma semana para ver o que vai crescer. Porque ali tem alimento, tem comida para bactéria, para fungo, para um monte de coisa. E aí, depois de uma semana, vai ter crescido, tipo um bolor, depende do tipo de bactéria que tinha na sua mão, né? Se você passar o dedo. E aí, você vai analisar no microscópio que bactéria que era que tinha ali. Então, você consegue fazer também, por exemplo, esse meio de cultura, você consegue, uma coisa que dá muito certo para fazer, a gente tem isso na faculdade. Se vocês quiserem, a gente pode, quando a gente voltar, uma das aulas práticas, a gente trabalhar isso para vocês verem como que funciona. Então, tipo assim, você pega uma placa dessa, já tá lá essa plaquinha, ela tá esterilizada. Aí a gente joga iogurte, Yakult, que a gente sabe que ali tem bactéria, né? Aí você fecha essa placa, espera uma semana, aí vai crescer as bactérias, tipo bolor mesmo. E aí você vai lá e raspa aquilo ali, bota na lâmina e vai para o microscópio olhar. Entende? Esse da mão que a gente faz, a gente pega essa placa aqui e a gente divide ela em 4. Você risca ela em 4. Esse negócio aqui, eu esqueci o nome desse troço, gente. É com isso daqui que a gente mexe na placa. É um aparatozinho de aço inox, isso aqui, que tá preto aqui na figura. Eu esqueci o nome. Aí a gente faz um risco assim, divide em 4. Aí aqui você passa o dedo sujo, aqui você passa o dedo quando você lava com água e sabão, aqui você passa o dedo com álcool e aqui você não deixa nada. E aí você tampa aquilo e deixa uma semana. Quando você vai, depois de uma semana, você vai ver a diferença de quando seu dedo estava com álcool, de quando seu dedo estava com sabão, de quando seu dedo não estava com nada. E, assim, é absurdo o tanto de bactéria que cresce. A gente começa a ficar com desespero de lavar a mão. Não é, e nem é só porque é de coronavírus, tá? Você fica com desespero porque você vai ver o tanto de porcaria que tem na mão da gente. E aí, então, como é que é feito isso para a nossa queridinha actinobactéria? A actinobactéria... Peraí, gente, um minutinho. Prova de que ele vai fazer? Ô, Renan, a sua prova é de quê mesmo? Ela é de farmácia clínica ou é de biotecnologia? Eu tô ficando doida, gente. É tanto aluno no WhatsApp o dia inteiro que eu quase enlouqueço. Aí, então, o que vai acontecer com a actinobactéria?
vai ser preparado um meio de cultura com uma substância química chamada ISP2. Esse ISP2 é uma substância química que a quitinobactéria gosta muito. Então, o que vai acontecer? Quando você pega aquela amostra de solo que você já separou a parte física, que você já aqueceu, que você já fez uma quimiotaxia, então você ainda quer purificar mais. Você vai pegar aquele restante que sobrou lá da quimiotaxia e vai jogar aí no meio de cultura. Só que esse meio de cultura, ele tem esse caldo que é chamado ISP2, ele é específico para quitinobactéria. Vai ser a quitinobactéria. Aí, o que é feito? Esse negocinho que está aqui, ó, esse negocinho preto, você vai lá e raspa aquele negocinho preto, aonde você viu que cresceu, e ela vai crescer, ela vai ter uma característica. Gente, tem alguém com o microfone ligado? Tem um microfone ligado aí que está dando um eco danado. Está atrapalhando mesmo. Vocês lembram de desligar aí, por favor? Aí, por pessoal... favor, gente. Deixa eu ver quem é. Dá para eu ver quem é aqui. Deixa eu ver quem é. É Eusíris. Eusíris, desliga seu microfone, mulher. Espera só um pouquinho que eu estou tentando. Então, gente, o que vai acontecer? Quando a gente joga, então, lembra que eu falei? Desceu para o fundo do becker lá, aquele barrinho com a quitinobactéria e ainda deve ter alguma outra coisa lá. Aí a gente tira aquilo e joga no meio de cultura. Quando a gente joga no meio de cultura com um alimento específico para a quitinobactéria, que nesse caso é o ISP2, o que vai acontecer? Vão crescer ali, vai crescer tipo uma espécie de um bolor, só que ele tem em volta dele um halo rosa, meio rosinha. Então, aquele halo meio rosa, você consegue saber que é uma quitinobactéria. Você identifica por meio daquele halo rosa. O meio específico que eu falei aqui para a quitinobactéria, vou escrever aí para você ver. A quitinobactéria, que é a bactéria que vai produzir a asparaginase para nós. Tá? Então, esse é o meio de cultura, o ISP2, ele é um meio de cultura que vai fazer crescer a quitinobactéria. Coloquei a quitinobactéria lá naquele meio de cultura, vai crescer, então, como se fosse um bolor, tá, gente? Bolor é fungo, não é bactéria, não, mas só para vocês terem a visão. Em volta, ele vai ser rosado. Aquilo é a quitinobactéria. O que é feito? Vocês estão vendo o slide, gente? Para mim, sumiu. Não, para mim sumiu também. Deixa eu carregar ele Apareceu de novo. você. Espera aí que eu vou carregar Apareceu hoje. você. E eu tô uma Para mim beleza também hoje. sumiu. Eu tô uma belezura hoje para aparecer grande desse jeito. O que eu tô procurando? Essa. Não, a imagem não está legal. Que bom, porque já não tô muito bem. Espera aí que eu tô botando de novo o slide. Vamos esperar que tá carregando. Aí, apareceu. Apareceu o Margarido. Aí tá. Aí, beleza, então. Cresceu aquela actinobactéria com halo rosa em volta. Ele é retirado dali e é recolocado em outro meio de cultura com ISP2 de novo. Entende? Com o objetivo de ir purificando cada vez mais. Então, depende da onde foi a amostra de solo, depende do método que a empresa prefere utilizar, que a indústria está produzindo, eles vão fazendo isso repetidas vezes. Tá vendo? As células de interesse separadas são submetidas a um meio de cultura que permite a sua proliferação para aumentar em quantidade. Nesse caso, o meio é o ISP2. E são sucessivamente reinoculadas em novos meios de cultura com o objetivo de purificar.
Entenderam? Então, aqui eu já botei aquele restante lá que estava na quimiotaxia, né? O que sobrou lá, o que precipitou. Botei nesse meio de cultura. Cresceu, eu tiro, boto no outro meio de cultura. Cresceu, eu tiro e boto no outro meio de cultura. De maneira que eu tenha a segurança de que no final só tem aquele tipo de bactéria, que é a actinobactéria, né? Então, ó, vamos continuar no passo a passo aqui. Para eliminar qualquer risco de contaminação, as bactérias são produzidas nesse meio de cultura ISP2 e são transferidas para um novo meio. Então, quando foi reinoculado várias vezes, aquele é raspado dali, aquela bactéria, já com um grau de purificação alto, e aí é jogado num novo meio. Nesse meio agora, só tem uma fonte de nitrogênio, que é o aminoácido L-asparagina. E aí, quando acontece daquela bactéria já purificada ser inserida ali, ó, dentro de um caldo com a L-asparagina, vai ser produzida um monte de asparaginase. Entenderam? Então, você primeiro faz a cultura da bactéria, faz a purificação da bactéria. E aí, no final, você bota ela em contato com a L-asparagina. Quando ela entra em contato com a L-asparagina, ela começa a produzir L-asparaginase. É bem assim que funciona, tá? O meio de fazer é igual em todo tipo de indústria que produz esse biofármaco. Tá vendo? A identificação, ela vai ser feita através do halo rosa. Aqui não é a actinobactéria. Eu peguei na internet para vocês poderem entender o que acontece. Tá vendo que tem essas bolinhas? Em volta tá meio rosado? Isso é um halo. Isso que tá em volta da bolinha é o que a gente chama de halo. Então, onde tá tudo rosado em volta, a gente vai ter certeza que é a bactéria de interesse. E aí isso aqui é raspado daqui e é reinoculado em outro meio de cultura com ISP2. Aí vai crescer mais um monte. Aí é reinoculado, aí vai crescer mais um monte. E sempre vai crescer mais do que tinha antes. Porque se é um meio de cultura, significa que ele fornece o substrato necessário para a bactéria crescer. E então, quando você chega numa quantidade desejada, você vai colocá-la junto daquela fonte de nitrogênio, que é a asparagina, que vai induzir a produção da enzima L-asparaginase. Ô, Sara, volta aí para mim, volta esse slide aí dessa coisinha que você mostrou aí com as bolinhas rosado, para mim te fazer a pergunta. Pode esse rosado, então, você já está aí a enzima, a bactéria que vai... Aí já está a bactéria, que não é enzima. Já está aí a bactéria, para ser purificada através do ISP, né? Isso, que é ele, né? Uhum. Tá, isso mesmo, só que eu queria saber. Esse ISP, gente, ele é um caldo. Só que aí ele é um caldo nutritivo de bactérias. Só que aí ele é adicionado, tipo numa gelatina, para ele criar essa consistência, né? De poder ficar na plaquinha lá e poder ser feito os meios de cultura. Entenderam? Então, tipo assim, aqui a bactéria já está purificada. Então, se, por exemplo, vamos imaginar que eu peço para você explicar qual é o meio de purificação da bactéria que produz a asparaginase. Então, você vai ter que dizer que é retirada uma amostra de solo. Da amostra de solo são retiradas as impurezas físicas, né? Lembra que eu falei? Galho, folha, pedra, minhoca, o que você estiver vendo. Depois disso, vai ser levado para uma estufa a 80 graus. Por 80 graus, vai matar um monte de micro-organismo, menos a actinobactéria e alguns outros, obviamente, mas você já consegue purificar. Depois disso, você vai para uma fase de quimiotaxia. O que significa isso? É colocada uma substância química que ataca todos os outros micro-organismos, menos a actinobactéria. Essa actinobactéria, ela vai precipitar, né? Então, vem para a quimiotaxia. Dali, você pega e leva para o meio de cultura, faz uma outra reinoculação para poder garantir a purificação e joga essa bactéria que foi produzida lá na presença da L-asparagina.
e aí vai ser produzida a asparaginase. São 9 passos. Tá? 9, se você for desenhar, né, é passo a passo. No livro de vocês tem descrito passo a passo, esse livro que está no portal. Aí vocês podem, se vocês forem estudar por lá, vocês vão ver que está mostrando passo a passo direitinho. Vocês vão lembrar do que eu falei. Então, mais o que temos aqui? Vamos ver. Agora, as actinobactérias, que com certeza produzirão a enzima, são submetidas às condições de fermentação. Aí, o que é feito? Aquele mesmo ISP2, que foi utilizado lá com uma gelatina no meio de cultura, ele vai ser utilizado na forma de caldo. Então, aquelas bactérias vão ser colocadas lá dentro daquele caldo, que para elas é um caldinho que vai fazer elas crescerem, né? Que elas vão se alimentar, e elas vão, pela fermentação, que elas vão utilizar esse processo, elas vão produzindo a enzima L-asparaginase. Então, a actinobactéria, ela se multiplica dentro desse caldo ISP2, e além disso, ela vai fazer a fermentação. Se eu perguntar a vocês, como é que a actinobactéria produz a L-asparaginase, que é a asparaginase, que é o biofármaco, como que ela produz? Qual é o mecanismo de produção? Então, o mecanismo de produção é que ela faz uma fermentação de um caldo de ISP2 na presença de nitrogênio. E aí, com isso, ela produz, esse produto de fermentação dela é a asparaginase. Quer que eu repita para anotar? Sim, Sara. A forma que a actinobactéria produz a asparaginase é através da fermentação num caldo de ISP2 na presença de nitrogênio. Lembra, pessoal, que o nitrogênio ele faz parte da molécula do aminoácido. Por isso que é necessário, para produzir a enzima que quebra um aminoácido, vai ser necessário ter a presença do nitrogênio. É por conta disso. Anotaram aí? Sim. Vou continuar? Sim, eu anotei. Então aí, beleza, produziu dentro daquele caldo lá, né? Fermentou, produziu. E aí? Tá lá dentro do caldo. Tá o caldo, tá o nitrogênio, que veio da asparagina, tá a asparaginase e tá a actinobactéria. Você tem 4 coisas dentro do caldo. Então, você tem lá, ó, o Becker. Faz de conta que esse Becker é um negócio maior de produzir, né? Tipo como é que chama mesmo, gente? Gente, minha memória não tá boa, não. Como é que chama mesmo, né? Negócio que eles fazem na indústria farmacêutica para produzir remédio? Não é container. Como é que chama? Esqueci. Tá naquela vasilha grandona lá, naquele baldão grandão lá, né? Tá produzindo. Aí você jogou o caldo ISP2, jogou o nitrogênio através da L-asparagina, que é um aminoácido, e aí, beleza, a actinobactéria tá ali dentro e tá fermentando. No que ela vai fermentando, vai produzindo a asparaginase. Só que aí você vai ter tudo dentro do mesmo lugar. Então, dentro do mesmo lugar, você vai ter o ISP2, você vai ter a asparagina, você vai ter a actinobactéria e você vai ter a asparaginase, que é o produto da fermentação. Só que para fazer o remédio, você não quer isso tudo. Você quer só a asparaginase. Então, você vai ter que começar a filtrar. Primeiro, você começa filtrando. Quando você filtra, você já começa a reter as bactérias no filtro, porque a bactéria ela é um pouco maior. Né? Então, olha aqui, ó. Realiza-se, então, a filtração do caldo para a separação dos micélios bacterianos do extrato enzimático bruto. Então, você tem a enzima ali, bruta, junto com tudo. E aí, você vai filtrar. Depois que você filtrar, você tirou a bactéria. Aí, você tirou a bactéria, se ainda tem a enzima asparaginase, que foi o produto da fermentação, você ainda tem lá a asparagina, que foi jogada ali como fonte, e ainda tem o caldo ISP2. Então, aí você vai para uma fase de precipitação. Como? Adiciona-se sulfato de amônio, e aí vai acontecer uma precipitação de quem? Vai acontecer uma precipitação
da asparaginase. Então, aquela que vai para o fundo é a asparaginase. Depois disso, ainda acontece uma centrifugação, para você retirar o máximo possível, sobrenadar o máximo possível do que você não quer, e ficar no fundo somente mesmo a asparaginase. Perceberam que é um processo extremamente complexo e tem que ser feito nos mínimos detalhes, porque você está lidando com um organismo vivo para fazer a produção do medicamento. Qualquer tipo de interferência pode atrapalhar na qualidade desse produto fermentado. Imagine, quando a gente está falando de fermentação de vinho, dependendo do tipo da uva, dependendo da temperatura do lugar, dependendo de uma série de coisas, esse vinho vai ter sabores diferentes, mesmo se forem utilizadas as mesmas bactérias, os mesmos fungos, desculpa. Imagine, então, quando é um medicamento. Você tem que ter uma ação, por mais que que eu esteja fabricando aqui no Brasil, que tenha uma indústria fabricando lá na Argentina, que tenha uma indústria fabricando, sei lá em Israel, no Oriente Médio, para lá, para aqueles lados de lá, entendem que tem que ser seguido à risca esse processo para que haja um padrão na ação desse medicamento. Como que você vai ter um genérico nesse caso? Não tem como você ter um genérico nesse caso. Não tem como ele ser totalmente igual, nem na quantidade que produz, né? Então, dependendo, se for utilizado um determinado tipo de caldo ISP, pode ser que ISP2, pode ser que a bactéria faça uma fermentação melhor ou pior, né? Então, veja como é complexa essa produção de biofármaco. Isso, gente, eleva o preço do remédio lá no céu, lá nas alturas. Esses remédios são extremamente caros. Uma asparaginase é caríssima, né? E nem sempre, se não for usado, no processo de quimioterapia de uma pessoa, tem que ser utilizado sempre o mesmo tipo de asparaginase, mesmo lote, comprado do mesmo lugar, para seguir um determinado padrão. Eu comentei com vocês na aula passada que teve um problema uma vez, foi passado no Fantástico sobre a asparaginase, que é onde o Brasil comprava, tinha acabado a matéria-prima e que estava com dificuldade de produzir, que teve que comprar um de outro lugar, que, se eu não me engano, foi do Paraguai. E aí as crianças que estavam usando não estavam tendo as respostas que estavam tendo antes. Então, assim, é extremamente complicado, extremamente delicado. Depois que você purifica a bactéria, que ela vai e fermenta a substância que você quer, você ainda tem filtração, precipitação, centrifugação, até você chegar na substância pura, na asparaginase pura. Então, isso é extremamente caro, né? Um processo caro e realmente muito delicado. Peraí, gente. Oi, gente, eu tô ficando tão doida que o menino tem que fazer prova de farmácia clínica e eu tô mandando prova de biotecnologia para ele. Vocês têm noção? Tem noção da minha doideirada que tá? Ô, Jesus amado. Eita, ele nem é farmácia clínica, é química. Só um minutinho que eu já respondo. Gente. Eu não sei se é a idade, eu não sei se é a carga de trabalho, não sei não. Tem um trem errado comigo aí. Tem mais gente para entrar. Então tá. Alguma dúvida, gente? Sara? Oi. Sara, eu queria fazer uma pergunta, não, um comentário em questão dessa bactéria, né? Como ela é produzida, né? Em questão do seguinte,
quando fala que esse medicamento é caro, olha quantos processos que ele passa para chegar à pureza dele, né? Então, apesar disso aí, tem que levar em conta que não tem pessoas, tem que ter pessoas capacitadas para fazer essa coleta, né? Identificar e tudo isso. Então, muitas vezes, as pessoas que vão na farmácia comprar um medicamento falam que é caro, mas olha quanto processo que para chegar a esse aí, para chegar, e aí vem os impostos, vem isso tudo, né, que vem acumulando aí em cima, então ele se torna caro, mas ele é eficaz, E quando reclamaram que o outro, que foi, você falou aí, China ou Paraguai, né? Paraguai, né? Que veio do Paraguai, talvez eles lá aconteceu alguma coisa no lote, como acontece aqui no Brasil também, quando é feito aqui, né? Mas que ele é eficiente, todo mundo sabe, pode ter acontecido num lote só. Mas a parte de caro, a gente tem que dar valor, porque olha o processo. Agora que a gente está estudando, o processo para tirar a pureza desse antibiótico, desse medicamento, que vai ser para salvar vidas, vai valer a pena no final, né? Sim, com certeza. E aí, Jerusa, você começa a pensar de uma forma bem mais ampla, né? Quando a gente começa a estudar a produção de medicamento, a gente começa a pensar, a gente começa a enxergar as coisas. Dá uma viagem, eu vou lá na indústria, eu vou lá na pesquisa. Pois é, a gente começa a enxergar as coisas com outros olhos, porque, assim, realmente é um processo. Imagine você até eles conseguirem. Até você tirar a pureza de tudo ali, sabe? Você não deixa nem. É como se você fosse. Hein, Sara? É como você pegasse o ouro e fosse tirar ele do bruto para deixar ele purinho, sem uma impureza, né? Exato, é isso aí, cara. É bem difícil, o difícil, caro é isso. O que acontece? Vai chegando um ponto, a indústria ela vai chegando num ponto que ela consegue sintetizar, né? A indústria farmacêutica ela chega no ponto da síntese. Então, por exemplo, lembra que eu falei que tinha um slide aqui que já estava no lugar errado? Eu vou voltar nele, porque agora eu posso falar dele. Olha só para vocês verem como é que chega o ponto da indústria farmacêutica. Essa actinobactéria, ela consegue produzir, por processos semelhantes a esses que a gente viu, vários antibióticos. Eu vou citar alguns porque está em inglês aqui, eu vou citar alguns para vocês poderem entender o que eu quero dizer. Então, ó, tetraciclina, aminoglicosídeos, beta-lactâmicos, clorafenicol. Olha só, todos esses antibióticos, hoje, nós temos eles sintetizados na indústria farmacêutica. Você não usa mais uma actinobactéria para produzir um antibiótico desses, né? Você não usa mais a actinobactéria para produzir uma tetraciclina. A tetraciclina, ela é produzida em laboratório, né? Então, mas antes, né? Como que foi descoberta a penicilina? Através de uma bactéria, não é verdade? Então, tipo assim, hoje a indústria farmacêutica, ela chega no ponto de conseguir sintetizar um monte de coisa. Tem alguns medicamentos que ainda não conseguiram sintetizar, né? Quando a gente fala sintetizar, a gente quer dizer que é imitar a molécula no laboratório, sem precisar de usar nada vivo. Então, aqui a gente está usando uma bactéria viva, o tempo inteiro você tem que manter ela viva, para que ela faça a fermentação e produza o que você quer. Então, aqui é caro por isso. Você tem que purificar, você tem que achar uma amostra de qualidade, você tem que purificar uma bactéria, você tem que estimular a produção dela de forma altamente pura. Então, é muito caro isso. E todos os biofármacos, eles passam por processos semelhantes. Então, a maioria é altamente cara. Aí, na medida que esses processos vão sendo automatizados, na medida que esses processos eles dependem menos de uma cultura viva e que eles conseguem ser sintetizados, ou pelo menos parte dele consegue ser sintetizada, aí o preço vai caindo. Então, a gente tem esse monte de tipo de aminoácido aqui,
que são produzidos pela actinobactéria, que inicialmente foram produzidos por uma bactéria, mas que hoje a indústria farmacêutica já tem como sintetizar, o que faz o processo se tornar mais barato, né? Agora você vê, igual, por exemplo, quando vocês foram na farmácia de alto custo, quem foi deve ter visto que tem alguns medicamentos lá, porque, tipo assim, é bom, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, quando eu trabalhava lá na alto custo, eu queria saber preço das coisas. Até porque, tipo, se eu quebrar um trem desse aqui, o que eu tenho que pagar, né? Tipo isso. E aí, eu sempre tive essa curiosidade. E os medicamentos que a gente chama de biológicos, eles são medicamentos muito caros. Agora, você pensa, todos eles produzidos mais ou menos nesse tipo de processo, tornam eles caros, né? E aí, quando vai sintetizando, vai barateando o processo. Essa é a pegada da coisa, é querer sintetizar, né? Agora, por exemplo, você vê que a insulina, até hoje, ela não é totalmente sintetizada, mas ela já está barateada porque ela já tem parte do processo automatizado, então já deixou ela mais barata, entenderam? Então, tipo assim, para ser produzida uma insulina hoje, insulina NPH, insulina regular, essas insulinas comuns, vai ser utilizada a técnica do DNA recombinante. Tem que ser utilizada, né? Só que aí é uma célula humana. Então, fica mais fácil de você sintetizar pelo menos parte do processo. Você recombina a célula e o resto do processo ele é automatizado. Isso vai fazer ficar mais barato a insulina. Então, a gente vê que a insulina não é um remédio assim tão barato, mas ela não é também R$8.000, como é o caso de um medicamento como infliximab. Tem um remédio chamado infliximab, que ele é um medicamento biológico, ele é um biofármaco, ele é produzido a partir das células de defesa, se eu não me engano, os linfócitos. Ele é usado para tratamento de doença autoimune com alto grau de eficiência. Um frasco é R$8.000, daí para lá. Infliximab. Aí existe uma fórmula que é mais, como diz, ela é melhorada. Golimumab, R$16.000, um negócio. Por que ela é melhorada? Porque não usa um por semana, usa um por mês. Entenderam? Então, assim, são remédios altamente caros e que quem banca é o governo. Muitos deles você não acha nem para comprar, porque não seria possível alguém bancar um tratamento, talvez, né? Imagina uma pessoa que vive de salário mínimo ter que bancar um tratamento que é R$8.000 por semana. Impossível. Então, nesse caso, é o governo que vai fornecendo, né? E até que se consiga chegar, de fato, nesses processos de sintetizar e tornar a coisa mais barata, né? E tornar a coisa mais fácil. Tudo certo, pessoal? Todo mundo me acompanhando? Todo mundo entendendo? Sim. Sim. Espera aí, só um minutinho de novo. Olha só, tá na hora de eu fazer o intervalo. Eles me pediram para fazer esse bendito desse intervalo. Mas eu queria seguir em frente hoje, pode ser? Alguém Por mim, tudo bem. Alguém precisa parar aí para fazer xixi? Pode seguir, professora. Vamos embora. Vamos tocar para frente. Vamos concluir, então. Vamos seguir em frente. Não vai demorar, não, entendeu? Então, tipo assim, a gente fazer um intervalo, acho que vai atrasar. Daclotasvir é biológico? Pedro, eu não sei, cara. Você me pegou. Daclotasvir, eu não lembro. Eu acho que não, mas eu não tenho certeza. Eu vou descobrir. Não sei mesmo. Eu acho que sim. Eu vou descobrir e te falo. Vou fazer uma investigação criminal. Então, olha só. Agora, nessa parte, agora a gente vai começar a falar da obtenção de enzimas como agente terapêutico. Então, lá na outra aula, eu comecei a falar sobre isso. Que as enzimas, elas podem ser utilizadas com fins terapêuticos, como esse caso, né, da asparaginase, ela é uma enzima utilizada com fins terapêuticos. E aí vão existir algumas situações que as enzimas elas vão ter que ter
Peraí. Oi, gente, tem uma pessoa fazendo prova que toda hora tá me perguntando uma coisa, tá me deixando confuso. Vamos lá. Então, elas vão ter que ter algumas condições ideais, né, para elas poderem servir como forma terapêutica. Então, as enzimas que elas vão ser utilizadas para esse fim, elas podem ser de origem microbiana, vegetal ou animal. No caso da asparaginase, ela é uma enzima obtida por origem microbiana, porque a gente está usando uma bactéria, que é um micro-organismo, que é um micróbio, né? É importante, então, que essa enzima possua potencial metabólico testado em reações que podem ser utilizadas como tratamento de doenças. Então, assim, antes de ser utilizada a asparaginase, ela precisou de ser testada se ela ia ter algum potencial metabólico, se ela ia, de fato, atuar lá, atrapalhando a ação da asparagina e atrapalhando a ação das enzimas para fazer a síntese bacteriana, a síntese celular, perdão. Então, tipo assim, primeiro é necessário fazer um teste para ver se vai funcionar. Outra coisa, gente, é necessário fazer um teste, por quê? Pensa bem a pessoa que está fazendo um tratamento quimioterápico. A quimioterapia, ela é tomada de forma endovenosa, né? Normalmente. Não é Jerusa? Ou tem quimioterapia que é feita por comprimido também? Não, tem comprimido também. Tem, né? Mas via de regra é endovenosa. É endovenosa, mas tem os dois. Então, depende muito da carga, né, tumoral, o tratamento, mas tem os dois. Química realmente tem ali, né, de fato. E as reações deles são iguais, tá? Pois é, mas aí você imagina bem, igual essa enzima asparaginase. Para ela ser uma enzima e para ela atuar lá na célula cancerígena, por ser uma enzima, ela vai ter que suportar passar pelo pH do organismo, pela temperatura do organismo. Então, na aula passada, eu comecei a falar sobre isso. Toda vez para testar o potencial de uma enzima, tem que ver se ela suporta, né? Então, por que no caso, a maioria das enzimas, elas vão ser utilizadas pela forma de aplicação, ou subcutânea, ou intramuscular, ou endovenosa. Porque quando cai no sangue, já cai num determinado tipo de pH, e já está na corrente sanguínea. Se você engolir um comprimido, ele vai atravessar o pH ácido do estômago, ele vai atravessar o pH alcalino do intestino, ele vai atravessar temperaturas diferentes ao longo do corpo, entende? Isso pode desnaturar a enzima. Então, é testado esse potencial metabólico, que tipo de forma farmacêutica que vai ser ideal para aquele tipo de enzima, se ela vai precisar ser tamponada, se ela vai precisar ter um revestimento, e por aí vai. Né? Então, é testado esse potencial. Elas têm que apresentar alta pureza. Então, vejam todos os exemplos, todas as etapas de produção da asparaginase, para você entender como ela precisa de passar chegar nesse alto grau de pureza. Né? Então, e outra coisa, acabam que elas têm uma quantidade de produção pequena, se você comparar com uma coisa sintetizada. Então, veja bem. No caso aí, Sara, o paciente vai ter que ser muito bem avaliado, tanto por médico como por farmacêutico, para ele poder receber essa parte terapêutica, né? Exatamente. Ainda mais se estiver falando, se a gente estiver falando de uma quimioterapia, né? Que é um tratamento que vai depender muito vai ter que ser muito assertivo para ter resultado, né? Pedro. Eu tenho uma conhecida minha, Sara, não te cortando o assunto aí, que ela foi fazer a quimioterapia, o médico, a primeira quimioterapia dela, ela estava com câncer, né, no intestino, aí fizeram o exame, tudo direitinho nela, aí viu a quantidade que ela ia ter que passar pela a parte terapêutica do medicamento, né? Quando foi na segunda, eles não pediram o exame, o médico não pediu,
Pelo que ela passou pela primeira, ele imaginou, talvez, né? Não sei, imaginou e passou pela cabeça. Aí queimou toda a parte interna dela, quimioterapia. Ela foi parar no CTI e não voltou. Pois é, olha só que coisa. Agora, gente, você está falando isso aí, Giro, eu estava pensando aqui. O farmacêutico que atua na oncologia, ele é um farmacêutico muito bem remunerado, né? Dentro dos farmacêuticos hospitalares, o que trabalha na oncologia é o que ganha melhor, né? E um dos conhecimentos técnicos que ele precisa ter é nessa área de medicamentos biológicos. Então, você tem que conhecer esses procedimentos. Ô Pedro, eu não quero falar com você, não, porque eu vi o comentário que você botou da Clotasvir, que ele é muito caro. Então, deve ser por isso que você deduziu que seria imunobiológico, né? Eu vou descobrir, eu não tenho certeza. E aí, como eu estava dizendo, do farmacêutico da oncologia, ele é um farmacêutico que é bem remunerado, ele tem que ter conhecimento de medicamento, de biofármaco, ele tem que ter conhecimento de genética, e ele tem que ter um conhecimento do que a quimioterapia provoca nas pessoas, né? Porque, gente, o farmacêutico oncológico, ele atua junto do médico nas decisões de que tipo de medicamento que vai ser utilizado, ele ajuda a acompanhar o paciente, né? Então, é importante, quem tem interesse de entrar nessa área, assim, eu particularmente, eu acho uma área fantástica. Eu tenho colegas farmacêuticos que se formaram comigo, que atuam na oncologia. É fantástico, só que tem que ter muito sangue frio. Porque o farmacêutico está sempre muito próximo do paciente. E morre muita gente, né? De câncer, morre muita gente. Então, tem que ter bastante sangue frio. Mas é um Agora trabalho... que ele vai ter que tomar conta do controle do medicamento todinho que fica no pronto atendimento ali, né? Exato. E acaba que ele tem esse papel de farmacêutico clínico mesmo, que é de acompanhar o paciente, entendeu? Então, tem que saber o funcionamento, tem que saber que tipo de quimioterápico que é aquilo ali e tudo mais. E aí, gente, dando sequência, então, todo tipo de medicamento que é enzimático, então, ele pode ser obtido, como nós vimos das paraginase, que é por um micro-organismo, ele pode ser produzido também de uma célula vegetal e ele pode ser produzido de uma célula animal. E aí ela vai passar por algumas etapas para ser produzida, essa enzima. Né? Lá nas paraginases, nós vimos o caso dela, que é igual de um monte de medicamento biológico. A primeira etapa na obtenção de enzima é a etapa... Cadê o som? Então, a primeira parte... É o som. Fugiu o som. Agora estou. É a parte de extração. Então, óbvio, né, gente? Se vai ser produzida uma enzima, primeiro ela vai precisar de ser extraída de algum lugar. Se eu for usar uma enzima vegetal, se eu for usar uma enzima animal, então ela vai passar por uma fase de extração. Se essa enzima for uma enzima extracelular, tem que se tomar o cuidado para não romper as células que produzem. Porque se romper a célula, vai causar uma contaminação nessa enzima. E aí vai ter que ter mais uma etapa de purificar. Então, tipo assim, além desses medicamentos biológicos serem produzidos com alto grau de pureza, pensando sempre na pureza, você tem que evitar contaminar para não ter que botar uma fase a mais de purificação. Né? Então, tipo, se é uma enzima que é extracelular, se você romper a célula, você contamina ela. Né? Então, imagina, você vai pegar uma enzima vegetal. Né? A gente viu lá que tem algumas enzimas que são produzidas que são vegetais. Aí, imagina que você vai pegar essa enzima, né? Você vai colocar alguma agulha para poder puxar essa enzima, sei lá, tá numa folha, digamos assim. Se ela é extracelular e você romper uma célulazinha ali, aí a célula vai derramar todo o seu conteúdo e vai, obviamente, contaminar aquela enzima que era extracelular. Entenderam? Então, é bem complicado. Se for uma enzima intracelular, então eu vou retirar uma enzima de uma célula animal. Essa enzima é uma enzima intracelular. Então, vai ser necessário romper a célula, derramar o conteúdo para poder puxar na seringa. São microagulhas, tá? Microseringas que são utilizadas para isso.
tem algumas, gente, que na indústria são automáticas. Então, tipo, eu quero retirar alguma coisa de uma folha. Então, você tem como posicionar aquilo. Você tem um microscópio ligado no computador e você consegue detectar pela medida, né? Enfim, tem coisa que é bem detalhada. Não é uma coisa manual que você vai fazer e vai estragar o trem à toa, né? Mas é necessário ter cuidado, tá? Se pensarmos na produção de lactase intracelular, a enzima que digere a lactose do leite em glicose e lactose, então, tipo assim, ó, você quer produzir a lactase. Para que você vai produzir lactase? Lactase ela é utilizada em pessoas que têm intolerância à lactose. Vocês já viram na farmácia que vende um remedinho à base de lactase? Vocês conhecem? Sim. Lá na farmácia escola tem algumas amostras. É uma enzima. Foi produzida a partir de uma enzima. Isso, lactase, isso aí mesmo. Essas enzimas, elas são intracelulares, né? Então, antes dela se tornar uma enzima sintetizada, quando ela é uma enzima mesmo, né, retirada lá de uma célula animal, a lactase ela é intracelular. Então, as células microbianas poderiam realizar a quebra de células microbianas produtoras por congelamento e descongelamento. Então, olha só que interessante. Se você pegar uma célula microbiana para produzir essa enzima, então, mesmo que seja uma enzima animal, é feito todo aquele processo de recombinação do DNA, igual é feito lá na insulina. E aí, a própria bactéria, né? Se você tira lá da célula humana, você vai lá e tira a lactase. Aí você injeta o plasmídio na bactéria e a bactéria começa a se reproduzir e produz lá a lactase para gente. Então, eu quero retirar essa lactase. Essa lactase, ela é intracelular. Como que eu vou fazer para retirar essa lactase de lá, para romper essa membrana? A membrana da célula, você pode congelar e descongelar. Esse processo de congela e descongela cria cristais de gelo que vai romper a membrana. Então, acontece isso de uma forma, aspas, mais natural. E aí, a lactase ela é liberada do meio intracelular para o meio extracelular, que é onde se quer obter ali, né? Depois que você extrai, então, primeiro você tira a enzima que você quer, ou de dentro ou de fora da célula. Depois que você extrai, você vai purificar. Nessa purificação, tem muitos tipos de técnicas que são utilizadas. No caso lá da asparaginase, começa por métodos físicos, depois vai para aquecimento, lá no final vai para filtrar, centrifugar, né? Enfim, isso vai ser feito basicamente no tamanho da molécula, né? Pensa, se você filtra, você vê o que fica retido no filtro e vem um caldo. Se você centrifuga, fica no fundo uma parte sólida, sobrenado o restante, né? Então, você tem essa produção por tamanho de molécula, e no caso da lactase, tem uma técnica que a gente chama de técnica mais específica, né, que é baseada na solubilidade. Quanto mais você adiciona sais ali naquela amostra, mais você aumenta a força iônica do meio, as proteínas vão se juntar e vão para o fundo. Então, você promove uma precipitação por adição de sal, baseado naquela solubilidade, né? O sal, ele é solúvel em água até uma certa quantidade. À medida que você vai jogando mais, vai tendo água de menos, sal de mais, ele começa a precipitar. Então, aí ele carrega com ele as enzimas, dentre elas a lactase. Então, por meio de precipitação também, só que não mais pelo tamanho, mas sim por você tirar a solubilidade do meio, tá? Tudo bem, gente? Alguma pergunta? A terceira etapa, então, é a concentração. Então, primeiro eu extraio, depois eu purifico e depois eu concentro. São 3 etapas até agora. Concentrei, né? Como que é feita essa concentração? Você vai remover a água para ficar só com a substância que você quer, né? Então, se está num caldo, se está num líquido, essas enzimas, elas dependem muito de caldos enzimáticos, né? De caldos igual eu falei lá das asparaginase, de um caldo que produz ali no meio, que dê alimento,
né, um caldo nutritivo, ou você precisa de algum outro tipo de líquido para manter aquilo ali. Então, para você concentrar, você tem que tirar o líquido para concentrar o que você quer, tá? Então, ó, deve ser feita a remoção de água com o objetivo de tornar as enzimas o mais puras possível. Para isso, podemos escolher a liofilização. O que é liofilizar? Basicamente, vai ser uma espécie de um congelamento, tá? Que vai remover a água através de vácuo, através da sublimação. Então, quando você liofiliza, é como se fosse um congelamento, mas sem gelo, né? Vai acontecer uma remoção de água por conta de vácuo. Sabe quando você pega uma pedra de gelo, que você tem vários espaços vazios, né? Você vê pelo gelo várias bolinhas lá dentro? Aquilo ali é como se fosse o vácuo. Então, a liofilização, ela faz isso. Ela remove a água e vai deixando os espaços onde estava a água. Aí você fica com a substância só e com os espaços vagos onde estava a água. É basicamente isso, falando de forma bem grosseira. Aí aqui, ó, tem um esqueminha mostrando. Então, você tem a produção industrial de enzimas. Você tem um caldo fermentado. Dentro desse caldo fermentado, você vai ter uma enzima extracelular. Por que é uma enzima extracelular? Se é um caldo fermentado, pensa nas paraginases. As bactérias fermentaram e lançaram no caldo, como produto da fermentação, as paraginases. Então, ela não está dentro da bactéria. Ela está no caldo. Ela é uma enzima extracelular. Aí vai ser feita a separação do sólido do líquido, a concentração e, por fim, a purificação lá. Ou o contrário, tá? Pode acontecer da purificação vir na frente e a concentração vir depois. Aqui, do lado de cá, já está mostrando uma enzima intracelular. Então, primeiro vai ter que acontecer uma separação sólido-líquido, vai ter que acontecer um rompimento da célula, a precipitação dos ácidos nucleicos, depois a concentração e depois a purificação. A diferença maior quando uma enzima é extracelular e quando uma enzima é intracelular no processo é que aqui, desse lado aqui, ó, normalmente primeiro purifica e depois concentra. Tá certo? Lembra das paraginases. Você purificou o máximo que você pôde. Depois você foi fazendo os processos de separação para poder concentrar. E quando é uma enzima intracelular, você concentra ela primeiro o máximo que você conseguir e depois você vai para a purificação. Pergunta, gente? Não, tudo bem. Beleza, então. Vamos seguir. Obtenção de enzimas como alvo para a ação dos biofármacos. Então, olha só. Aqui a gente já está falando de enzimas que vão meio que direcionar a ação dos biofármacos. E não que elas vão ser os próprios biofármacos, como a gente viu das paraginases e dessas enzimas aí que a gente falou agora. Nesse caso, essas enzimas, elas vão produzir o local para o biofármaco agir. Ou seja, elas são marcadores. O que elas fazem? Elas entram no organismo e meio que mostram para o biofármaco onde ele tem que agir. Lembra que a enzima, ela funciona num sistema de chave e fechadura, tem que ter um encaixe. Então, o que essas enzimas fazem? Elas vão lá, chegam no local da lesão, se acoplam ali e funcionam como a fechadura. E aí, quando o biofármaco ele chega no organismo, ele localiza o local de ação através daquela enzima. Né? Essa enzima é chamada biomarcador. A principal que a gente tem, que traz no nosso material também, é a galectina 3. Essa galectina 3, ela consegue se acoplar, ela consegue marcar diversos locais patológicos, diversos estados patológicos. Então, ela se tornou um biomarcador extremamente importante. Ela consegue chegar em vários tipos de lesão, se acoplar e trazer o biofármaco para agir ali. Então, ó, ela é codificada por um gene. Essa galectina, ela é uma proteína humana, ela é uma enzima humana,
E ela é codificada por um gene. E ela tem várias ações no organismo. Ela não é específica só para um tipo de substrato. Ela já tem várias ações. Quando ela está presente em grande quantidade, ela permite a identificação de pacientes que estão predispostos a desenvolver insuficiência cardíaca. Então, olha só, muita galectina, presença de muita já indica, já é um marcador para doença, para insuficiência cardíaca. Então, nesse caso, ela está agindo para mostrar onde está o problema. E aí, não necessariamente vai ter que ser usado um biofármaco. Nesse caso, ela é um marcador, mostra que a pessoa tem insuficiência cardíaca, né? Determina, né? O excesso dela determina que a pessoa tem insuficiência cardíaca, e aí ela vai fazer o uso do medicamento. Normal, sem ser biofármaco, medicamento para insuficiência cardíaca. Como ela vai ser detectada? Ela vai ser detectada através de exame. Se ela está presente na circulação, exame de sangue, tem exame de sangue para detectar a presença de galectina, perdão. A galectina em grande quantidade indica que o paciente pode ter ou pode desenvolver insuficiência cardíaca. Quando ela está no plasma sanguíneo, já identifica que o paciente está com metástase. Então, olha só, gente, que coisa interessante. O paciente, a pessoa descobre que está com câncer, né? Então, eu já até usei esse exemplo, acho que usei esse exemplo para dar essa aula no mês passado. Eu usei o exemplo lá do Grey's Anatomy. Quem já assistiu o Grey's Anatomy vai lembrar que tinha uma personagem de uma médica que ela descobriu um câncer. E aí, quando ela descobriu o câncer, ela foi fazer os exames, isso lá no seriado, na série. Quando ela descobriu que ela estava com câncer, ela descobriu já a metástase, ela já descobriu o segundo câncer. Ela precisou de descobrir de onde foi que o câncer partiu. Né? Então, o que indica que um câncer já é uma metástase? Uma forma de identificar que o câncer já é metástase é através de uma quantidade específica de galectina no plasma. Então, tipo, a pessoa descobriu que tem câncer, aí ela vai fazer os exames, aí ela vai procurar se tem galectina. A galectina é um marcador. Se tem galectina numa determinada quantidade no plasma, indica que aquele câncer não é o primeiro. Né? Tinha uma colega minha que ela teve câncer de mama. E aí foi assim que ela descobriu o câncer de mama dela. Ela estava digitando um negócio no computador, digitando assim, normal. Aí ela foi espreguiçar. Ela fez assim, foi espreguiçar. Quando ela espreguiçou e olhou para baixo assim, ela viu um caroço no peito. Aí ela botou a mão naquele caroço e achou aquele caroço muito estranho. Assim, eu vou ter que procurar um médico, eu tô com esse caroço esquisito perto do bico do peito, né, do lado esquerdo, assim. Aí ela foi no médico, aí fez os exames do médico, de cara já percebeu que era um tumor e pediu os exames. Quando ela fez os exames, a concentração de galectina dela estava imensa no plasma. E aí o médico falou assim, isso daí já é metástase, tem que saber cadê o primeiro. Ela passou por uma bateria de exames e tudo mais, e ela descobriu 13 cânceres debaixo do braço. 13. Só que esses que estavam debaixo do braço dela, eles eram do tamanho de uma ervilha, estavam muito internos. Ela não sentia se ela palpasse. O único que ela sentia se ela palpasse era esse do peito. Só que ele já era metástase, entenderam? Então, aí, quando descobriu a metástase, foi por conta desse exame, da galectina 3, que já estava num nível, uma concentração muito elevada, indicando que era um processo de metástase. Aí eles vão e investigam para saber cadê o primeiro câncer, né? No caso dessa minha colega, graças a Deus, ela rasgou, né, debaixo do braço, conseguiu retirar os 13 nódulos que tinham, tirou o peito inteiro do lado esquerdo, e ela fez a quimioterapia por algum tempo, fez radioterapia, depois ela tomou 5 anos de medicamento para prevenir e nunca mais teve nada. Né? Mas, tipo assim, tem gente que quando descobre que é metástase, não acha o primeiro câncer, e aí quando acha, já é tarde demais, porque às vezes ele é muito pequeno e é difícil de achar, é difícil de detectar, entendeu? Mas ela funciona como um marcador para isso também.
né? E um outro efeito marcador que a galectina tem também, ela aumenta nas condições de falta de oxigênio, podendo induzir a formação de vasos sanguíneos e crescimento de tumor. Então, ela é um marcador. Ela pode atuar indicando o local onde tem que agir o medicamento, seja esse medicamento biofármaco ou não. Ela pode mostrar a presença de doença. Então, essa terceira opção aqui, né, já mostra também uma predisposição a uma doença. E ela ainda pode indicar a questão da metástase. Então, ela acaba que se torna uma grande utilização nas pesquisas médicas, né? Pesquisar se a pessoa está com algum problema, pesquisa-se essa galectina. Diga, Gerusa. Sara, você sabe o nome do tipo de exame que pede essa galectina, ou é a taxa de proteína, alguma coisa assim? É a taxa de proteína, mas especifica que é a galectina. Entendeu? Tem que especificar para saber que é ela, né? E às vezes. Porque é muito silenciosa, né? Essa doença, né? Exatamente. E tipo assim, se a pessoa não tem câncer e fez o exame e teve uma expressão aumentada de galectina, ela pode investigar a questão do coração, ela pode investigar um monte de coisa, mas ela já pode investigar também a possibilidade, né? Pensa assim, uma pessoa que a mãe, a avó, um monte de gente da família tem câncer, já teve câncer ou tem câncer. Então, a pessoa é uma forma da pessoa ficar ligada, né? É um marcador. Com certeza, Ela é um marcador, ela é para isso. Então, não tem como dizer que não tem como se cuidar, né? Não, dá para se cuidar, né? E você vê que, sim, eu imagino, Jerusa, eu não tenho muita ideia disso, mas eu imagino que não seja um exame muito barato. Porque ele não é rotineiro. Entende? Ele é mais usado, se descobriu que tem um câncer. Com certeza. Você tem que saber se é metástase. Como é que você vai saber que é metástase? Entende? Como é que o médico vai saber que o câncer que ele achou ali no sujeito é o primeiro câncer? Eu acredito que seja um exame para quem está internado ou fazendo já tratamento, né? Que descobriu, né? Para o SUS cobrir, né? Porque para fazer particular assim. Exatamente. Então, assim, a galectina, ela indica crescimento celular anormal, ela indica proliferação celular, e ela sempre, assim, ó, tem alguém perguntando, é Farley seu nome ou é Farley? Não tem que saber como é que pronuncia. Acho que é Farley, né? Ela vai ser sempre utilizada como marcador. A galectina sempre é marcador, tá? Sempre, sempre. Então, ela vai indicar crescimento celular, proliferação celular, inflamações. Ela indica muitas coisas, né? Então, ela é um marcador muito utilizado para descobrir estados patológicos. Mas esse marcador só vai aparecer, Sara, se caso a pessoa tiver com alguma com essa doença, né? Uma taxa alta, né? Sim. Fora disso, ela não existe no organismo. Ela não. A pessoa saudável não tem. Numa quantidade padrão. Tem a quantidade. Padrão. Tá. Tipo assim, vamos entender uma coisa. Quando a gente fala que ela é usada como marcador também, por exemplo, igual aqui nessa situação que está falando aqui, ó. Permite, quando presente em grande quantidade na circulação, permite a identificação de pacientes predispostos a desenvolver insuficiência cardíaca. Então, aqui é um caso pontual. É percebido o aumento dessa proteína no plasma quando o paciente tem metástase. Então, é uma situação pontual. Mas, vamos imaginar que se queira descobrir um local de proliferação celular. Não se sabe onde se queira descobrir. Então, pode ser utilizada essa enzima como um biomarcador, injetada no corpo para ela chegar no local onde está tendo a proliferação celular. Entenderam? Ela pode ser utilizada também dessa forma. Você pode tê-la no seu corpo, né? E você achar, tipo assim, a metástase, fez o exame, pela quantidade, vai saber. Mas como ela é um biomarcador, ela pode ser injetada também na pessoa para achar um local de proliferação celular. Então, isso vai depender muito do que o médico quer fazer, né? E isso é tudo nível hospitalar também. Não existe uma coisa dessa que seja para você fazer em casa sozinho, obviamente, né? E deve ser altamente caro também.
né? Mas ela é um biomarcador para muitos estados patológicos, das duas formas. Ou o seu próprio corpo está produzindo, né? Vê que ela é uma expressão genética, tá vendo? O seu DNA, se tiver algum defeito celular, ele vai expressar isso de alguma forma. Né? No câncer é assim. Então, no câncer, você não tem uma proliferação celular descontrolada. Então, quem está expressando isso é o DNA. Entenderam? Então, a galectina, ela é codificada por um gene. Ela é uma expressão genética. O próprio DNA está produzindo. Se você tem um câncer, se você tem uma metástase, o DNA vai explicar, vai mostrar isso de alguma forma. E ele mostra produzindo essa galectina. Entenderam? Assim, é fantástico, né? Você saber que existe alguma coisa que faz isso, né? É fantástico você saber que existe jeito de descobrir. E imagina até as pessoas chegarem nisso. Como é que deve ter sido, né? E aí, pessoal, então, a gente já partindo para a parte final da aula, a obtenção da enzima como alvo de ação de biofármaco, então, quando você quer obter uma enzima para ela ser um alvo de ação para o biofármaco agir lá, né? Então, olha só, o alvo terapêutico ou o alvo para o biofármaco agir, o local, é uma macromolécula. E ela vai estar presente e vai poder caracterizar determinado tipo de doença aparecendo no organismo em decorrência dela. Por isso, pode atuar como alvo da ação dos medicamentos. Então, gente, olha só. Você quer que o medicamento ele chegue para agir em determinado local. Como é que você vai fazer para esse medicamento agir em determinado local? Você pode utilizar um biomarcador, um biofármaco, como alvo terapêutico. Então, a pessoa vai ingerir essa enzima, esse alvo terapêutico, ele vai se ligar no local que está sendo produzida a doença, no local onde você precisa que o remédio age, e o remédio vai chegar lá e vai agir naquele local. Né? Então, descobrir alvos de diferentes doenças é importante para a compreensão de tratamentos que não dão certo em algumas pessoas. Então, por que para algumas pessoas a quimioterapia é tão eficiente, para outras pessoas a quimioterapia não é nada eficiente? É porque depende do local exato onde está acontecendo. E aqui, pessoal, não estou falando da leucemia, porque a asparaginase ela é muito bem específica, por isso que a taxa dela de sucesso é muito grande. Basicamente, ela falha numa leucemia tardiamente descoberta, né? Numa situação muito mais agressiva. Mas, via de regra, ela funciona bem. O que eu estou falando é você ter patologias, você ter tipos de cânceres diferentes, né? E você precisa da atuação do medicamento especificamente no local. E ele não chega até lá. Então, quando existem enzimas que são campo de ação, elas são moléculas grandes que vão chegar no local onde está a doença e vão identificar para o biofármaco onde ele deve agir, como eu expliquei anteriormente, tá? Essa imagem aqui, ela também está em inglês, mas ela representa as pessoas que têm... Aqui você tem uma determinada população, né? Todo mundo de cores diferentes aqui, né? Imagina, você tem uma população e aí quando você pesquisa a questão da galectina como biomarcador, você consegue separar pessoas com determinados tipos de doença de acordo com a quantidade da galectina, de acordo com o local, se ela está no sangue, se ela está no plasma sanguíneo, dependendo do local que ela esteja, você consegue distinguir. Então, a galectina ela é muito importante para isso. Como que é feita, então, a determinação dessa enzima para funcionar como esse biomarcador? Através da extração do RNA mensageiro. Então, tudo que a gente viu em relação à replicação celular, ela vai ser útil na hora que você for produzir um medicamento, né? Só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, o RNA mensageiro, ele vai permitir
que haja uma mensuração de onde tem um gene mais expresso do que o outro. Né? Então, lembra que o RNA mensageiro ele vai carregando aquelas proteínas para acontecer a síntese? Então, acaba que o RNA mensageiro ele consegue mostrar aonde é que está sendo feita a síntese de proteínas. Num câncer, esse RNA mensageiro ele vai mostrar o local, que tipo de proteína que está sendo produzida a mais. E aí, através dessa expressão genética, é que vai se conseguir entender onde está localizado o processo patológico, que tipo de enzima que vai se ligar àquilo ali. Tá bom, tá bom. Tá salgado, mas eu gostei. E aí, quando o potencial de ação de um fármaco ele é identificado, ele vai passar pelos testes biológicos, toxicológicos, para ele poder se ligar, então, naquela enzima que é marcadora da doença. Então, eu tenho um câncer, eu não tenho, não. Alguém tem um câncer, e esse câncer é feito exame, através da exame genético, descobre-se, pelo RNA mensageiro, se descobre que tipo de proteína que está sendo sintetizada ali de forma equivocada, ou de forma descompensada, descontrolada. Beleza, descobri aquilo ali, é criada uma molécula para marcar aquilo ali, e o fármaco vai chegar até aquele local. Parece simples, né? O passo a passo é esse. Jerusa, perguntas? Ok, pode tocar. Gente, olha, de tudo isso que a gente está falando até agora nessa aula, o que vocês precisam saber mais? O que é mais importante? Produção da asparaginase, as 3 etapas de produção de enzimas, de forma geral, que a gente viu as 3 etapas lá. Não é tudo, Dani, não é tudo não. E saber um pouquinho sobre essa questão da galectina como marcador. É o mais importante, tá bem? Qualquer tipo de enzima, para que ela seja ativa, para que ela seja eficiente, para que ela seja boa e funcione, ela vai ter que ter algumas características. Por exemplo, ela vai ter que suportar passar por baixas temperaturas, por altas temperaturas, ela vai ter que suportar a variação de pH, né? Então, para ela suportar a variação de pH, ela vai ter que ser produzida numa solução tampão. Para ela suportar a temperatura alta, ela vai ter que ter a produção lá da temperatura ideal. Enfim, ela vai ter que ter essas condições. Isso a gente falou na aula passada, tá? E aí, gente, o que está dizendo no slide é: para manter a atividade e a qualidade, algumas situações são necessárias. Baixas temperaturas, solução tampão, exatamente por essas questões, que a alta temperatura desnatura a enzima, desnatura a proteína, ela perde atividade. Ambiente muito ácido ou ambiente muito alcalino, mesma coisa, inativa. Então, é necessário ter uma solução tampão para essa enzima agir. E aí, quais são os métodos para você poder separar uma enzima, para que ela seja avaliada para estudo? Existem métodos físicos e químicos, basicamente baseados na solubilidade e na carga dessas enzimas. Além disso, a gente vai ter tamanho e afinidade. Então, sempre que for ser feito um processo físico e químico para fazer o isolamento de proteínas, vão ser consideradas essas 4 partes. Primeiro, a solubilidade. Na solubilidade, vai depender, então, se a enzima ela é solúvel ou não, se ela é solúvel no líquido ou se ela é solúvel no óleo, né, em ambiente lipídico. Vai ter que ser analisado o pH. Esse valor do pH ele vai determinar a atividade enzimática, então sempre vai ter um ponto chamado de isoelétrico. Né? Nesse ponto isoelétrico, as proteínas elas são insolúveis e aí fica mais fácil de você separar elas. Então, primeiro a gente passa pela solubilidade para fazer esse isolamento da proteína. Pode ser utilizado também através da carga, aonde você vai utilizar a carga da enzima para fazer o método de separação.
né? Se eu quero isolar uma enzima, então eu tenho algumas possibilidades para fazer isso. Eu posso separá-las por solubilidade, qual é líquida, qual é hidrossolúvel, qual é lipossolúvel. Eu posso fazer isso por carga. Então, nessa carga, lembra quando a gente viu lá no início, que a gente falou sobre a eletroforese? A eletroforese, ela é uma forma de fazer isolamento de qualquer tipo de substância através da carga dela, da carga iônica dela. Então, ela vai correr para um lado ou para o outro, nessa eletroforese, baseado na carga iônica. É um outro método de você fazer uma separação de enzimas. Pelo tamanho, é feito através da cromatografia. E por afinidade, pela presença do sítio ativo específico da enzima. Então, basicamente, nós temos esses 4 tipos de princípios físicos e químicos no isolamento e na purificação de enzimas para serem utilizadas, né? Então, eu preciso de separar o componente ativo dessa enzima. Eu posso escolher um dos 4 métodos, dependendo do tipo de enzima que eu quero isolar. Gente, vocês querem uma pincher aí para vocês? Se vocês quiserem, eu tenho uma aqui disponível para doação. Que não pode... Nossa, eu já tenho aqui em casa que vai por 3, obrigada. Ela acha que ela é a dona do prédio, não pode respirar alguém na porta que ela começa a latir. É impressionante. É sua? É. É linda. Eu tive uma, eu perdi ela, Sara. A Belinha. Eu fiquei apaixonada. Tô doida para arranjar outra. 11 anos, a Belinha. Ai, que delícia. A minha morreu com 9. É chata. Era macho. Gente, ela late à toa. Tem que esconder essa cachorra. Uhum. Mas olha só, gente, calma. O quê? Vou responder aqui. A Alessandra está perguntando. Na produção da asparaginase, produção das enzimas... em relação à matéria, o que vocês têm que saber mais dessa aula? Alessandra, produção da asparaginase. Então, você precisa de saber aquele passo a passo da produção da asparaginase. Então, desde a fase que é coletado lá a quitinobactéria até a parte da purificação. Você precisa de saber as 3 etapas da produção de enzimas, aquela que eu falei lá, primeiro a extração, depois a purificação, depois a concentração, e a galactina, galequitina, toda hora eu falo galactina. Ô Pedro, eu não entendi a sua pergunta. Que matéria você está perguntando? Porque eu estou falando do cachorro? A gente já está terminando já, rapaz. Então, olha só. Por fim, então, só para a gente encerrar com chave de ouro, a gente vai ter princípios físicos e químicos para fazer esse isolamento, né? Então, você pode escolher, você não vai utilizar os 4, você vai escolher um deles, dependendo do tipo de enzima que está sendo utilizado, né? Então, dependendo do tipo de enzima, do tipo de atividade enzimática que você quer, você vai utilizar a questão da solubilidade, você vai utilizar a questão da carga elétrica, você vai utilizar que a carga elétrica é por eletroforese, você vai utilizar o tamanho das partículas, que é por cromatografia, né? E você pode fazer isso também lá naquela 4ª etapa que nós mostramos aqui, por afinidade. A afinidade é sempre ligação sítio específica da enzima. Beleza? Perguntas, gente? Alguma pergunta? Ok, tranquilo. Tranquilo. Gente, olha, é o seguinte, então... você vai passar alguma atividade Nessa aula eu não vou passar atividade. Nessa aula, não. Eu estou com muita prova para corrigir, não vou dar conta de corrigir atividade, não. Então, nessa aula eu não vou dar atividade. Na próxima aula, quem sabe? Próxima aula, nós já vamos começar a próxima aula falando sobre a correção da prova. Então, aí eu trago tanto a correção da objetiva como a correção da discursiva, tá bom? Ok.
Essa A nota aula, você vai lançar que dia? Eu sei que você tem muita Então, prova para corrigir. o prazo para me entregar ainda é hoje. Então, não foi todo mundo que me entregou. Quer dizer, o prazo para me entregar ainda é amanhã. Então, eu vou corrigir isso provavelmente no final de semana. Até quarta-feira que vem, eu já estou com tudo lançado. Ok. Tá bom? Ok. Essa aula aqui, então, está sendo gravada. E eu vou disponibilizar lá. Depois, se vocês quiserem ver de novo sobre as paraginase, sobre o passo a passo, tá? De hoje, A já tá dia, filha. Eu não estou lembrada, não. 24? É, objetivo. Mais possível? Marquei 24? Ah, não, beleza. Não, tem dia problema. 20. Não, foi dia 23. 24 não. Foi dia 23, é amanhã. Manda até. Pode mandar. Ai, gente, Sara, não sei não. Pode falar. a objetiva você disse que já colocou lá no portal? Não, a objetiva eu mandei por e-mail. Por e-mail? A corrigida, né? A nota, aliás. Anota. Isso. Tá. Aí, na semana que vem, eu começo, eu mostro a prova, mostro as respostas. Se tiver alguma Anota, dúvida. professora, você mandou por e-mail? Eu liberei por e-mail hoje, no início dessa aula. Vê no seu e-mail. Anota? Ah, tá. Vou olhar depois. Pode olhar que já deve estar lá. O e-mail que você digitou lá na prova. Ah, tá bom. Paulo Obrigada. Vitor, pode ser até, Senhora, já vi. pode ser até sexta, tá bom? Ok. Então, Gente. acabou, né? Acabou. Diógenes e Pedro apostaram quem tem coragem de entregar no último minuto, gente. Faz isso comigo, não, gente. É brincadeira. Por hoje é só. Tá. Uma boa noite. Estamos daqui a pouco mais de 2 horas, então tá tudo certo. Ok, Tchau, tchau. tchau para vocês. Boa noite. Boa noite. Agora sim. Acabei. Tá agoniado, gente. Vocês estão. Você tá chegando na minha frente aqui. Começa a dançar, não sei o que. Ah, era isso.